Saudações grevistas! Bola rolando para mais um Código 61 do Ingreve. Eu sou o Alan Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política e, é claro, educação. Chegamos à partida de número 64. Sigam o Ingreve nas redes sociais, curtam o Código 61 no Cashbox e no Spotify e espalhem a palavra. Espalhe a palavra aí, como diz. Antes de começar nosso episódio de hoje, quero deixar um abraço para o Cleiton Manhãs, que faz as nossas artes lá do Instagram, das redes do Ingreve. Então, Cleiton, aquele abração. Contamos com você por mais um episódio, para mais uma arte. Chamando aqui meus camaradas, vou começar com o Dida. Dida, com o rebaixamento do Caxias, ele garante vaga, ele se classifica para o Barbosão? Cara, eu acho que nem no Barbosão tá dando pra esse time, cara. Tá certa a indignação. Boa noite, galera. Eu sou o Dida, aqui o professor de Biologia, atacante do Ingreve, né? Alan, galera, o Duque de Caxias conseguiu um vexame. Conseguiu terminar o campeonato da Série A2 sem nenhuma vitória. La puta que me pariu! 5 pontos. E conseguiu o único rebaixamento. Um time rebaixava. O Caxias conseguiu. Que beleza! E é inacreditável. Só que o Campeonato Carioca é tão doido, cara. Parada tão doida, que a Série B1, que seria a terceira divisão, já começa em setembro. E adivinha quem já vai jogar? Não sei. O Duque de Caxias. Vocês estão de brincadeira! Já começa jogando com o Pérola. Já começa esse ano. E já pode voltar de novo pra Série B, pra segunda divisão ano que vem. Vocês estão de sacanagem! Já vai jogar contra o Pérolas Negras no dia 8 de setembro. Mas fora isso, o Caxias tá jogando a Copa Rio, né? Vai jogar agora quarta-feira contra o Barra. Ganhou o primeiro jogo. E vamos ver se consegue uma vaga aí pra Copa do Brasil, pra ver se entra um din-din, que tá difícil pra aquele time lá. Muito bom. Bom pro Caxias que tem calendário o ano inteiro. Cadu, seguinte, meu camarada. Pois é. Mais 3 pontos pra conta, triunfo sobre o Vitória. O G4 é logo ali? Salve, salve, galera. Dudu Valdez aqui na área, representando o Vascão do atacante Clóvis, o Cruel. Lembra ele? Na década de 90, ele todo grandalhão, sempre guardava um ali de cabeça, aos trancos e barrancos. Muito cruel! Eu tô gostando desse Vasco, Alan. Melhor do que dar de 4-1 em Guarani é ganhar um montão de 1-0 e vambora, meu irmão. Não tem luxo, não tem beleza, Série B. O negócio é entrar entre os 4 e pronto, cara. Subir. Palhaçada é essa? Que bagunça é essa? Que nunca mais desça. Prepara. Bom, sucesso. Newton, Cadu falou aí em 4, lembrei de você. Que paulada. Se o Renato tiver tempo para treinar, ele estraga o time? Saudações, pessoal. Saudações rubro-negras e auro-celestes. Newton falando. E na verdade isso é um mal do futebol brasileiro, né? Todo técnico que pega um lastro de tempo maior para treinar acaba acontecendo algum problema. O Flamengo tava com 7 vitórias em sequência, né? Que merda, hein? É como dizem, né? Quanto mais vitórias você tem, mais próximo você fica de perder. Sabia não? Se você voltasse uns 5, 6 anos atrás no tempo e falasse que o Barcelona tomaria de 8 do Bayern, ninguém acreditaria. Vamos fazer essa crítica aí. Né? O futebol, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi no boxe é quem está disposto a bater tem que saber apanhar. E o Flamengo apanhou, né? Ontem apanhou. E que bom que apanhou nos pontos corridos, né? Porque se fosse no mata-mata que o Cadu tanto adora, o negócio ia ficar esquisito. Né? Ia ficar esquisito. Né? Nos pontos corridos dá tempo do cara chegar, levantar, respirar, se recuperar, refletir, Reflita! Pensar nos erros, né? O pontos corridos dá essa vantagem, tem essa vantagem. Meus camaradas, ele estava sumido, mas hoje ele voltou. Depois de 4 vitórias do Botafogo, o Bruno reapareceu, veio cumprir a promessa. Fala, Bruno. Fala, galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes. Aqui quem fala é Bruno Pereira, professor grevista e torcedor do Glorioso Alvinegro. O gigante voltou, eu voltei junto com o Glorioso na Série B. Estamos a 2 pontos do G4 e a 5 do líder. Vamos subir jogando, diferente de certos times por aí que a gente conhece. E aí vira bagunça. Bom, Rafa não tá aqui para se defender,
Bom, o Bruno, vou te deixar uma missão. Lopes Maravilha do Pop Bola falou que com 4 vitórias ele vinha bater um papo com a gente. Então sua missão é atrás do cara para ele vir trocar essa ideia com a gente. Bom, hoje mais do que nunca vamos falar um pouquinho sobre educação e política. Temos aqui para trocar essa ideia com a gente, para essa tabelinha especial, a Luciana Boatê. Advogada, professora universitária, pesquisadora feminista, militante dos direitos humanos e filiada ao PSOL. Luciana, eu fiz um resumozinho do que eu encontrei sobre você na internet, mas eu queria que você trouxesse mais informações de quem é a Luciana e principalmente para que time você torce. Bom, boa noite, quero mandar um salve aí para todo mundo que está assistindo, agradecer a vocês aqui pelo convite para estar aqui. Bom, eu sou flamenguista, né, apesar de não muito assídua nos jogos. Sou flamenguista e estou aqui hoje querendo também debater com vocês, e me apresento sempre como feminista, que eu acho muito importante a gente trazer essas pautas, em especial quando está falando de temas tão aparentemente tão masculinos como o futebol. Eu acho que fazer esse debate também e trazer aí reflexões sobre futebol e feminismo também é muito interessante. E assim, acho que eu só acrescentaria que eu sou professora da UFRJ, né? E no PSOL eu entrei na política em 2016, quando eu fui vice do Freixo, naquela campanha lá, que foi uma campanha bem bacana que a gente fez, e hoje eu estou como suplente de vereadora, a primeira suplente de vereadora aí, aqui no Rio de Janeiro. Então estou aí querendo ocupar também cada vez mais esse espaço das mulheres na política, procurando trazer aí uma reflexão cada vez mais diversa da política em todos os aspectos. Acho que seria isso. Olá, Luciana, que honra que você está aqui entre nós. Há tempo que a gente queria bater esse papo. Queria agradecer muito sua disponibilidade. A gente sabe que nesses tempos aí de educação online, de luta online, é difícil a gente conseguir espaço aí na agenda de vocês. Muito obrigado. Bom, Luciana, é o seguinte, pedir uma análise de conjuntura, sempre que a gente faz isso, a gente fala, pô, tem como fazer uma análise de conjuntura rapidinho? Todo mundo xinga a gente. Pô, não tem. A gente sabe que é demais. Mas eu queria que você desse uma pitada, uma palhinha. Analisar a conjuntura seria demais, mas eu queria que você analisasse o seu partido, né? Eu acho que nas últimas eleições aí municipais rolou um ponto de virada interessante, com Boulos em São Paulo, o Edmilson em Belém, né? Umas campanhas já nas últimas eleições federais, o pessoal também se mostrou bem atuante, ocupando bastante cadeiras nas Assembleias Legislativas Brasil afora. Queria que você analisasse o seu partido, e ao mesmo tempo que o pessoal vem nessa crescente, perde um nome importante como Freixo, queria que você fizesse essa análise interna. E já que pedir para fazer uma análise de conjuntura seria pretensão demais, eu queria que pelo menos, no mínimo, você dissesse para a gente o que ainda pode ser considerado como esquerda no Brasil. Será que o nosso PDT de Tabatas aí afora, ele se inclui ainda nesse bolo? Próprio PSB, queria que você fizesse essa análise para a gente, por favor. Só pergunta fácil, hein? Só pergunta fácil, mas tudo bem, vou tentar. Bom, gente, eu acho que a gente está aí vivendo um cenário muito tumultuado, né? Qualquer análise de conjuntura também que a gente faça, a sensação que se tem é que a cada dia, né, novos elementos estão sendo aí provocados. A gente está falando hoje de uma conjuntura do país, e aí amanhã tem Bolsonaro ameaçando botar blindado na rua, né, lá em Brasília. Então, um cenário complexo. Mas, assim, eu vejo, em primeiro lugar, a importância, assim, do PSOL nessas últimas eleições. Assim, eu construo um partido, participo de vários espaços internos do partido. Eu acho que a gente tem aí um cenário muito adverso do ponto de vista do que é enfrentar a extrema-direita, do que é enfrentar esse ataque a tantos, né,
essas ameaças a tantos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, em especial na educação. Eu, como professor da UFRJ, o que a gente está vendo é uma lógica de ameaça, de cortes cada vez mais profundos, né? Até preencher o nosso currículo, que a gente criticava porque era o produtivismo. Agora a gente está vendo que o CNPq perdeu o financiamento, então nem os professores conseguem aí tá cumprindo com os requisitos que a própria academia, por exemplo, nos demanda. E o PSOL teve nesses últimos anos, em especial nos últimos 2 anos de Bolsonaro, um papel muito importante de enfrentamento, né, ao bolsonarismo. Eu acho que tanto no Rio de Janeiro, como também em Belém, em São Paulo, mais recentemente, que ganhou importância, especialmente com o Boulos. A gente já vinha no Rio de Janeiro aqui, e acho que esse cenário de 2020, em especial com Boulos, traz aí um novo momento para o PSOL. Claro que hoje tem o fator Lula, né? Tem aí o fato do Lula poder ser candidato. A gente vê um PT que parece estar, né, assim, agora num enfrentamento e mais coeso, assim, numa lógica de uma construção à esquerda, embora a gente ainda esteja aí numa disputa em relação ao que vai ser, né, o que vai ser essa campanha de Lula, se eleito, o que vai ser esse governo do Lula. Mas eu acho que é um momento também que a gente tem que estar trabalhando pela construção de uma unidade da esquerda para enfrentar, né, esse bolsonarismo e o que representa o bolsonarismo. Porque eu acho que um outro elemento também que às vezes a gente deixa de colocar na análise de conjuntura é porque não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo e tudo que ele representa de ataque a direitos, em especial às mulheres. A gente vê muitas ameaças de retrocesso aos direitos das mulheres, que já sempre é tão difícil a gente levantar essa pauta. A gente vê o que um governo como o Bolsonaro faz, assim, a partir dessa lógica também, acima de tudo, misógina, racista. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O que o Bolsonaro fez não passar boiada também nas questões de meio ambiente e fora as privatizações, né? Então, eu acho que são muitas ameaças. O que o bolsonarismo representa, as alianças do bolsonarismo também com o Centrão, né, com o que há de mais atrasado nessa política brasileira, citando aí o agro, né, citando aí as igrejas e esse pensamento conservador, né, generalizando aí um pouco as igrejas, mas também pautando, né, a maior parte das igrejas que estão representadas no parlamento, os movimentos conservadores, e o desafio que a gente tem daqui para frente. No Rio, certamente, você falou do Freixo, né? No Rio a gente está enfrentando um desafio. Eu, que fiz chapa com ele em 2016, assim, senti muito essa saída dele. Eu acho que o Freixo ainda tinha um papel importante para cumprir no PSOL, mas eu entendo também que são escolhas da vida política, e ele, enfim, hoje ele se vê num outro tipo de construção, que certamente não é a construção do PSOL, né? Então aí, também chegando na parte da sua pergunta sobre o que é esquerda hoje nesse cenário político. Esses partidos que você citou, o PDT e o próprio PSB, são partidos muito divididos internamente, né? Você vê agora nessas últimas votações da privatização dos Correios, e aí, claro, vamos falar de Tabata Amaral, né? Que são essas figuras que hoje estão se construindo, em especial a partir de financiamento privado, de financiamento, né, do Grupo Lema, e também aqui, estando entre professores, é importante a gente falar, esse financiamento da Tabata Amaral é um financiamento que vem, né, dos grupos que estão explorando a privatização da educação no Brasil, né? Ou seja, ela se vende também como formada em Harvard, né, como uma pessoa que veio, né, da pobreza, de territórios periféricos de São Paulo, mas ela está aliada com esses grupos que estão aí e que estão lucrando muito. Aliás, iniciaram, né, essa sua força ainda no governo Lula, né, com as universidades privadas, com financiamento, né, de bolsas via projetos que enriqueceram muito, né, o capital privado na educação, e a Tabata representa isso. A minha sensação é que ela foi uma construção de marketing, né? Em especial também tentando se aproximar da pauta feminista. Ela se coloca aí como feminista, que é outra coisa que no feminismo a gente vem criticando também, que não basta se dizer feminista, né? Você tem que estar de que lado você está,
né? Uma pessoa que vota, como ela votou nesses últimas votações, né? Enfim, ela é extremamente equivocada. Mas você vê que o marketing dela é construído para tentar, assim, atrair até uma parte da esquerda, para partido, né? Dela, e salvo engano, ela até vai sair do PDT, né? Ela vai sair para um outro partido. Agora, eu acho que são essas disputas que a gente vai ver até o ano que vem, dentro desses partidos, que vão definir também para onde eles vão, né? O PDT, meu tio-avô é um brizolista convicto, sempre teve muito ao lado do Brizola. Eu acho que o meu tio-avô e o Brizola estariam se revirando no túmulo, vendo que se transformou o PDT hoje. Né? Que é Ciro Gomes, gente, assim. E aqui no Rio também. Então, a gente tem aí muitas indefinições ainda. Eu, sinceramente, não sei te responder essa pergunta. O que é esquerda hoje Eu acho que a gente tem que perguntar para a pessoa de que lado você está, né? Você vota contra o Diante dos Trabalhadores, é direita, né? Então, a gente vai ter que ir, os partidos estão aí nessa... Né? Eles são sacos de gatos que vão juntando aí oportunismos e convergência de interesses. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o cenário está difícil, mas eu também acredito que são nesses cenários mais desafiadores também, que a gente, enquanto esquerda, tem que achar o espaço, tem que aproveitar, né, para fazer também a diferença e nos colocarmos justamente, né, na defesa dos trabalhadores e de tantas ameaças, né? É nesses momentos de crise também que a gente tem que lutar para crescer. A esquerda andou muito baqueada nesses últimos anos, né? Desde 2016, com o golpe, a gente está vendo aí o que foi esse cenário. E mesmo nesse cenário, o pessoal ainda mantendo, né, um papel importante. Mas eu acho que esse é o momento também da gente não desperdiçar com uma campanha e uma luta cotidiana, né? Porque a esquerda também não só se organiza na véspera de eleição, né? É uma luta diária, não só diante para não permitir novas ameaças, como também para uma transformação ainda muito maior, né? A gente está nesse cenário de ter que se defender e avançar na afirmação e na luta por direitos ao mesmo tempo, né? Fui rápida, não sei se respondi tudo. Obrigado. Você citou o Brizola aí, eu aproveito para mandar um beijo aí para o meu amigo Aurélio Fernandes. Você falou que o Brizola se revira no túmulo. O Aurélio, militante histórico do PDT, abandonou o barco até tarde demais. Ele se revira em vida a cada pichotada do PDT. Obrigado, Luciano. A viatura foi chegando devagar. E de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo aí, compadre, você perdeu. Olá, Luciana, prazer ter você aqui batendo essa bola com a gente. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o caso do entregador de aplicativo, o Paulo Roberto, né, conhecido como Galo, que é integrante lá do movimento Revolução Periférica, né? No episódio do fogo da estátua do Borba Gato, não é verdade? Ele teve a sua prisão decretada, né? O STJ São Paulo pediu para a liberação dele, mas a juíza de primeira instância, nisso, ela não acatou, né? E eu queria que você falasse pra gente se tem alguma ilegalidade na prisão dele, se ele é vítima de uma prisão ilegal, abusiva, autoritária, se isso também a gente pode dizer que é uma perseguição política, uma criminalização dos movimentos sociais. Na tua visão, por que se mantém ele preso? Então, Dida, obrigada aí, essa pergunta é importante. Justo nesse cenário, que a gente está falando do cenário difícil, né, de um cenário assim de... inclusive, eu não falei isso na minha análise de tudo, mas trazer aqui, é um cenário que o Poder Judiciário virou um ator, né, que a gente não deixa de falar em nenhuma análise, né? E eu, como advogado, professora do direito, vou dizer para vocês, eu acho isso muito complexo e péssimo para a política. Você traz também para um debate um poder que o Bolsonaro critica que não é eleito democraticamente, mas é verdade, é um poder que está com cada vez maior interferência na política, no cotidiano. E nesse caso de uma prisão como a do Galo, que na minha avaliação é claramente política, a gente vê, na verdade, uma reprodução de uma lógica seletiva, racista, e de um poder judiciário que está ali para legitimar o status quo, né? A própria ideia de justiça, entre aspas, né? Tribunal de Justiça,
Eu acho que a esquerda às vezes lida mal até com essa relação com o Poder Judiciário, porque também projeta para o Poder Judiciário uma expectativa que não é a expectativa para a qual o Poder Judiciário foi criado. E o Galo, na verdade, ele está aí. Eu tenho entendido o caso do Galo como um caso parecido, né, do Rafael Braga, que a gente teve aqui no Rio também. Ou seja, é você selecionar e o poder punitivo funciona dessa forma, você selecionar alguém para configurar assim um inimigo, né, do Estado, um inimigo a ser perseguido, com uma lógica política por detrás, e para passar um recado, né? Então, no caso do Rafael Braga, ele foi escolhido para passar um recado contra as manifestações, né, de quem ousasse ir para as ruas para se manifestar, né, no que aconteceu em 2013, naquele momento tumultuado de 2013. E o Galo hoje está colocado aí como quase como um bode expiatório, né, justamente para tensionar essa reação que o status quo considerou exacerbada, que foi, né, botar fogo numa estátua de um bandeirante racista, né? Então, foi um pouco... Eles estão querendo mandar uma mensagem por meio da prisão do Galo. E aí, como diz o professor Nilo Batista, toda prisão é política. A gente, numa perspectiva crítica do direito, a gente não pode negar isso. Toda prisão é política, né? Todos os garotos estão presos por tráfico porque são negros, estão nos territórios aí, né, alvo da repressão, eles também são presos políticos. Mas aqui você tem uma conotação de perseguição pela própria forma como essa juíza está tratando o caso, né? É muito grave, apesar de ser uma lógica comum do Poder Judiciário, que primeiro teve uma prisão temporária, depois virou uma prisão preventiva. Mas claramente a fundamentação já aponta, né, para uma perseguição política. E essa juíza, em especial, os juízes em São Paulo são extremamente conservadores, né? São extremamente conservadores. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um dos piores do país, em termos... E são bolsonaristas, e são, assim... a gente lembra do caso do Carandiru também, né, que morreram 111 presos com a ordem de um tenente-coronel, e o Poder Judiciário de São Paulo absolveu esse coronel. Isso também é uma ação política da justiça, né? Só que nesse caso eles estão usando aí o Galo. Eu acho que a visibilidade dada ao caso pode ser que constranja um pouco a juíza. E aí tem uma pressão também nos tribunais superiores, tem vários advogados, eu assinei uma abaixo-assinado também recente, está tendo uma grande mobilização. É muito importante manter viva essa mobilização justamente para denunciar o caso dele. Agora, que tem uma perseguição política e que a lógica está no sentido de mantê-lo preso para passar um recado e para intimidar, né, quem ouse seguir nessa, vamos dizer, do que se avaliou que seria de responsabilidade dele, porque, na verdade, é uma prisão provisória ainda, né? Ele não tem nem condenação ainda. Esse é outro problema dessa prisão. É uma suspeita e ele está respondendo provisoriamente, está sendo preso provisoriamente. Agora, os próximos passos, eu acredito que é chegar de novo ao STJ ou ao STF, que são os tribunais superiores, para reverter essa prisão. Porque agora, como a juíza decretou de novo, recomeça todo o processo. Né, o STF tinha soltado, agora vai ter que chegar no STF, ou no STJ, no caso, ou no STF de novo. E aí os tribunais superiores também sendo chamados a corrigir aí. Nem sempre a gente consegue corrigir nos tribunais superiores, mas eu acho que o Galo pode ter chance de ser solto pelos tribunais superiores novamente. Estamos torcendo para isso. Luciana, dentro desse contexto aí de racismo, mandar um recado. Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil, quando ela colocou os documentos lá daquelas mortes, da chacina, né? Como chamam? Lá no Jacarezinho, colocou sob sigilo. Como é que é isso? Pode isso? Como é que funciona isso? Não foi a Polícia Civil que colocou, né? Os documentos? Bom, isso sempre existiu no Brasil, né? Você tem leis que vão garantir as autoridades, desde que fundamentado e sujeito a uma revisão de um órgão superior, alguns documentos em sigilo. Isso é justificado como uma questão de proteção do próprio Estado, né? Agora, o que a gente tem visto ultimamente, e o Bolsonaro também fez isso recentemente, né, com o processo do Pazuello, não sei se vocês estão lembrados. O processo de compra de vacina também veio com essa... Então, o que o bolsonarismo está fazendo é ampliando uma hipótese que é legal, que está prevista em lei, que é motivo de sigilo, mas sem que haja justificativa para tal. Esses debates, eu acho que o judiciário ainda não enfrentou e vai ter que enfrentar. Eu acho que não se sustenta
estão sendo feitos recursos e tal. Eu acho que não sei se eu sou otimista, mas assim, que não se sustenta por muito tempo esse sigilo. Isso vai ser derrubado, porque pela lógica mesmo da própria lei que estabelece essas possibilidades, você não pode utilizar do sigilo de forma, né, contrária a outros princípios constitucionais. Imagina, todo corrupto que está no poder, para usar uma palavra que Bolsonaro está nessa, questão das vacinas, chega e decreta sigilo sobre a própria prova que vai ser feita contra você. Eu acho isso muito difícil de sustentar nos tribunais. E também aqui, em relação à polícia, para mim, a chacina do Jacarezinho, né, é um marco, mas também não foi a primeira no Rio de Janeiro. Nós temos um acúmulo, uma rotina de chacina e violência racista nos territórios favelados e periféricos, e a pressão também dos direitos humanos, a pressão da visibilidade dada, a questão da DPF das favelas também, que é uma ação importante do Supremo, aí patrocinada por vários movimentos populares e de direitos humanos, está questionando esse sigilo, e eu acho que a chacina do Jacarezinho, eles também não vão conseguir manter esse sigilo há muito tempo, mas eles ganham tempo fazendo isso, né? Porque aí atrasa tudo, atrasa o conhecimento, e eles estão fazendo isso para impedir a notícia na imprensa, nas redes, né, o acesso à informação. Agora, talvez a grande ironia do dia de hoje, não sei se vocês souberam, mas é que o Bolsonaro vai ser processado por violação de sigilo, porque ele saiu hoje uma reportagem, você vê como é, né? São os dois lados da moeda. Ele mostrou na internet, ou numa live, agora já não lembro, documentos, né, que estavam num processo judicial sobre sigilo. E aí agora ele vai ter que responder por isso. Acho que são os debates que a democracia do Brasil, ainda muito, né, incipiente, vai ter que se decidir, afinal, né, o que é o sigilo, quais são os limites desse sigilo, você pode usar do sigilo para impedir de se autoincriminar, isso é um abuso de direito, mas eu acho que isso aí a gente vai conseguir resolver. E agora, a grande dificuldade na chacina do Jacarezinho, que eu acho, é esse combate à violência policial também, porque os nossos tribunais acabam sempre absolvendo policiais acusados de chacina, ou seja, é uma perversidade, é uma negação do próprio direito, mas a lógica, a cultura do poder judiciário é uma cultura de reafirmação do racismo, sim, eles reafirmam todos os dias o racismo, tanto em reconhecimentos fotográficos, por exemplo, de pessoas inocentes, que têm sido denunciadas no Fantástico, como também essa situação da autorização que a polícia tem para matar, e como o Ministério Público e a Justiça protegem esses nomes. Assim como o Aras protege Bolsonaro, né? O que seria de Bolsonaro sem um PGR para chamar de seu, né? No caso, a polícia tem também um MP e um poder judiciário para chamar de seu, porque não haveria essa impunidade se o Ministério Público e a Justiça cumprissem seu papel constitucional. Essa é a grande... seria uma contradição se eu não acreditasse que o Poder Judiciário cumpre o seu próprio papel de fazer isso, ou seja, né, o que eu não acredito é que o Judiciário pudesse fazer o contrário, mas é uma disputa, inclusive, de sentido e uma disputa política que a gente faz em relação ao próprio papel do Judiciário. Né? Ninguém está preocupado com as cotas raciais pelo curso que eu passei e me formei em História. Ninguém está preocupado, né? Mas agora, quando você vai lá na canela... Você vai no direito, você bota cotistas numa turma de direito, de uma das melhores universidades aí do estado e do país, aí o negócio começa a complicar, porque você mexe em vespeiro muito grande, né? Direito, medicina, engenharia, mas direito número 1. Aí a gente é uma aula perfeita de por que isso incomoda. Vou tentar trazer um bate-papo agora mais leve e queria falar um pouquinho sobre as Olimpíadas que acabaram agora no último final de semana. O Brasil arrebentou, sobretudo com a participação das mulheres. As mulheres foram o nosso carro-chefe com medalhas de ouro em esporte que a gente nunca conseguiu. E aí eu queria saber de você sobre isso. Qual a sua impressão, qual o seu sentimento em ver essas meninas arrebentando e o que fazer para que mais meninas como as nossas vencedoras tragam outras medalhas nas próximas Olimpíadas? Eu acho que todos nós, né, ficamos muito emocionados com a Olimpíada, né? Eu comecei a Olimpíada meio assim, olhando meio de lado, falando assim, Covid, né, fazendo Olimpíada. Aí você começa a se empolgar, enfim, eu acho que o povo brasileiro também precisava aí meio
tantas notícias ruins, poder fazer aí vibrar como a gente vibrou. Eu acho que foi uma Olimpíada também que a gente já precisa avaliar a fundo, e eu acho que é um papel pós-Olimpíada, avaliar as políticas públicas, né, que garantiram aos atletas chegarem lá, e como é que a gente está tratando aí o esporte no Brasil, que é um debate, né, importante. Mas sem assim, ainda aprofundar nisso, mas falando dos resultados, eu acho que a gente viu, assim, em especial, aí falando das mulheres, né, eu acho que a gente viu muita garra e muitos desafios. Né, os atletas e as atletas, eles não têm a estrutura que mereceriam, né, pelas demandas que tem um esporte olímpico de alta qualidade, né, de alto rendimento, como é esse nas Olimpíadas. Mas a gente teve aí, eu fiquei muito emocionada com a Bia, que acabou perdendo lá no boxe, né, que foi medalha de prata, né, mas você vê que garra que ela tem. A Ana Marcela também. Gente, só de pensar naquela Olimpíada qual, eu já fico cansada de escutar o que aquela mulher tem que fazer. Eu fico assim nervosa já, como é que ela tem esse fôlego todo. E sem imaginar como é que uma atleta, uma mulher, né, ainda tem ainda tem esses resultados. E aí também entendendo os desafios que têm as mulheres em relação ao cuidado, ou seja, ao cuidado dos filhos, das famílias. Essas mulheres, para conseguirem ter esse tempo e poderem se dedicar, né, ao esporte, nós mulheres temos que romper com muitas maiores barreiras do que os homens, que de alguma forma se beneficiam nessa questão dos papéis, em especial do cuidado da família. E fora isso, o preconceito contra a mulher no esporte, o machismo também. A gente vê na hora dos patrocínios, né? Do futebol masculino não vou nem falar, né? Ou melhor, vamos falar, mas enfim, tem uma desigualdade aí até de achar que as mulheres não vão, né, render aquilo tudo, que os esportes femininos não vão ter plateia, não vão ter interesse, né, da população. E eu gosto de trazer o exemplo, por exemplo, do futebol feminino também. Fiquei com muita pena, assim, ao mesmo tempo comemorando várias medalhas das mulheres, fiquei com muita pena do futebol feminino, né, que eu acho que o futebol feminino merecia aí ter ganho uma medalha, ter ido mais à frente. A gente vê a luta da Marta, né? A Marta é uma das melhores jogadoras do mundo, e eu ouso dizer até que ela é melhor que muito homem, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas assim, como que ela assim, se dedica ao esporte, e como que você vai ver o que pagam para ela é muito inferior a qualquer um desses. Eu não falei nem Neymar, nem esses caras assim, mas enfim, como não é valorizado, né? E como a questão também tem uma questão que me falaram dela, que ofereceram um patrocínio tão baixo que ela falou, olha, então eu nem quero, porque isso para ela trazia também questões de luta por igualdade de patrocínio, né, pela própria questão mesmo da valorização, né, dos campeonatos de base feminino, que a gente sabe quais são as dificuldades que tem isso. Enfim, eu acho que a gente tem aí um investimento a ser feito, mas o Brasil tem assim uma potência no esporte, uma potência de transformação social mesmo pelo esporte, e na Olimpíada deu muita alegria ver em especial os nordestinos, né, e as nordestinas aí, né, os baianos, sergipanos, e mostrando aí a potência do Nordeste, né. Então, falam até que a Bahia ia ter mais medalhas do que muitos países, só a Bahia ganhou mais medalha que muito país. Então, eu acho que a gente teve aí expectativas do futebol feminino que não foram, que não conseguimos. Ao mesmo tempo, tivemos surpresas que eu acho que foram importantes. O vôlei feminino não vou criticar, achei que lutaram, ficaram ali com a medalha de prata. É um time incrível. E temos também aí, claro, tantas outras mulheres que mostraram aí muita garra e e rompimento de muitos tabus, né? Eu citei aqui algumas, mas acho que todas as medalhistas, e os medalhistas também têm uma história de vida de muita superação. É por isso que o brasileiro se animou tanto com a Olimpíada, que se identificou ali naquela... Mas não deveria ser assim, né? A gente achar que também o esportista tem que ser aquele que surpreende porque passou por tanto problema na vida e mesmo assim conseguiu. Mas eu acho que eu destacaria também em relação às mulheres, que é a necessidade de não só da gente pensar o esporte como, de uma maneira, né, como uma política social, mas também entender que há diferenças, né, do esporte feminino, especialmente dos esportes coletivos, com os masculinos, né? Uma desigualdade muito, muito grande ainda, e isso só vai ser igualado com muito investimento e com muita política ali feita, em especial na base.
né? Nos Estados Unidos, o futebol feminino é, sim, incrivelmente assistido. O soccer é muito mais assistido do que o futebol masculino, né? Ou seja, não é porque mulheres jogando futebol, por exemplo, não fazem um bom jogo, é porque tem o machismo, tem toda a lógica que dificulta você. Mas nos Estados Unidos é um grande sucesso, e as mulheres são incríveis, jogam muito, né? E o soccer, em relação aos homens, por exemplo, não é nem assistido, então tem espaço. E aí eu acho que a Olimpíada abre muitas possibilidades de a gente pensar uma política para o esporte, para o lazer, né, como uma política pública. Em especial, eu acho que a esquerda precisa falar mais disso, né? Eu acho que a gente precisa falar, em especial, atletismo. Depois de uma Olimpíada no Rio, que a gente construiu tanto estádio também, né, que teve tanta... que prometeram tanto e ao mesmo tempo não entregaram, né? Enfim, eu acho que esse assunto a gente tem que falar muito para poder aí pensar coletivamente para o futuro, que a próxima Olimpíada seja ainda melhor do que essa. Acho que essa foi até surpreendente, o número de medalhas foi muito bom. Eu acredito que seja também importante nós discutirmos, de uma maneira ainda que geral, o papel da mídia esportiva, né? A Luciana citou ali no final da fala dela uma coisa que eu acho importante, que é não cair na armadilha da superação, né? Existe a superação do desempenho, que é a síntese do esporte, principalmente o esporte olímpico, né? É o que torna belo, é o desempenho, né? É a superação do desempenho, e a superação criada por uma série de dificuldades que não deveriam existir, no final das contas. Me lembro muito aquelas histórias de superação do cara que não tem uma perna, mas trabalha de bicicleta entregando no aplicativo e sustenta. Tá entendendo? Essa romantização, esse quixotismo em relação à superação, né? E que eu vi, né, acompanhei essas. Eu acredito que todo mundo acompanhou. Eu tive essa impressão, pelo menos, como espectador, que todo mundo ficou mais ligado nessas Olimpíadas, seja pela quarentena, né, seja pelo bom desempenho que o Brasil teve em relação a outras edições dos Jogos. Então isso deu uma animada na galera, criou um elo, criou um laço maior. Apesar de que, como a Luciana também citou, a herança olímpica não é uma herança boa, ainda que administrativamente falando, financeiramente falando. Se for colocar no papel ali na ponta do lápis, pessoal, o Bruno, né, o pessoal das exatas aí continua sendo um fracasso, né? A grande luta para o esporte olímpico é o cara virar e falar assim: mas por que o Brasil ganhou 65 medalhas? Porque foi fácil. Não houve história de superação. Porque o país investiu, os atletas são bons, os atletas treinaram, tiveram um grande desempenho e foi fácil ganhar 65 medalhas. E não porque o cara, né, a armadilha do entregador de aplicativo de bicicleta sem a perna, né, da história de superação quixotizada pelo capitalismo. Então é importante que crie. Eu acho que um legado que poderia ficar dessas Olimpíadas seria esse. É você olhar ali e falar assim: puxa, o Isaquias foi medalhista de ouro, um baita atleta, o cara não tem um rim, né? Mas é um lance dele, é uma superação dele, que tem a ver com o desempenho dele, né? Mas, pô, se ele não teve investimento, não é nem o caso do Isaquias, porque ele tem investimento, né? O Isaquias tem investimento, né? Mas de outros atletas, como o menino do lançamento de peso, que estava treinando no quintal da vizinha. Eu fiquei com muita pena dele, nossa. Então, esse cara não tem investimento, então você tem que olhar para esse tipo de coisa e lembrar sempre. As Olimpíadas, por conta da pandemia, elas atrasaram, né? Mas é muito sintomático que elas aconteçam em ano de eleições, porque eu sempre faço um paralelo, né? Essa falta de memória, né? Porque ao longo desses de 4 em 4 anos o cara vai esquecendo o que acontece. Amanhã ninguém lembra do camarada que está lançando peso no quintal da vizinha. Só daqui a 4 anos. A mesma coisa acontece às vezes, né, infelizmente, nas eleições. Né, o cara não lembra do cara. O cara que votou, o cara que votou pelo retorno do voto impresso. Né, aí vai lá e vota no político de novo.
Isso acontece também, é muito sintomático que os Jogos Olímpicos aconteçam em ano de eleição. Esse ano, por acaso, por conta da pandemia, vai haver uma dissociação, né, dos dois eventos. Enfim, você falou de lembrança aí, Newton. É interessante que a gente esquece, às vezes, do atleta, esquece também das eleições. E o Eduardo Paes fez um tweet quando a Rebeca recebeu o ouro, todo engraçadinho, falando que não tinha uma foto com ela e tudo mais. Aí a gente, pelo perfil do Engreve, falou que fez uma piadinha com ele perguntando se ele nunca tinha dado um salto triplo, carpado, pela viga da perimetral. E foi muito legal que os comentários que sucederam foram assim: caramba, vocês lembraram dessa, tiraram do fundo do baú. As pessoas sem memória comemorando pelo fato da piadinha ter dado certo, ter lembrado de um fato que nem é tão distante assim, né? Tem pouco tempo. Mas enfim, Newton, volta aí e traz sua pergunta, por favor. Luciana, eu vi dois movimentos recentes, dois grandes movimentos recentes no PSOL. A saída do Freixo, que você resvalou aí numa das suas falas, e tem a pré-candidatura do Glauber, que já foi nosso entrevistado, inclusive já esteve aqui batendo um papo, né, uma conversa, né, bem interessante conosco. E eu vejo nesses dois movimentos uma divisão, né? Não é uma cisão institucional, não chega a ser nada oficial, mas é uma divisão, seria exagero falar de uma divisão ideológica, né? E espelha mais ou menos uma divisão, a mesma divisão da esquerda, do pensamento da esquerda brasileira. Falar de esquerda brasileira hoje é falar do PSOL, é falar do PT, e por que não falar do PDT também? Tá aqui a gente falando aí da Tabata, né? Volta e meia a gente fala do Ciro, né? Falar de esquerda é falar dessa galera, né? Eu queria que você aprofundasse e visse e colocasse para a gente esses dois movimentos, essas duas situações, né? A saída do Freixo, o lançamento da pré-candidatura do Glauber, e se há essa divisão, se o eleitor leigo ele olha e fala: o PSOL está dividido, existe uma divisão clara, existe uma divisão ideológica. No final da tua fala, eu queria que você contasse como foi a tua experiência em 2016, né, como vice. Né, como foi. Se quiser colocar antes também não tem problema, não importa a ordem. Acho que vou falar antes, porque aí essa resposta talvez seja mais rápida. Sim. Bom, eu acho que essa pergunta assim, sobre o PSOL, né, é bem importante. 2016 foi um momento que eu acho que assim, todo mundo olhou para o PSOL porque a gente ocupou um espaço na esquerda e foi um enfrentamento ao PMDB, né, a gente também falando de memória, né? Lembrando o que Paes representa, o que o PMDB fez aqui também no estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, assim, hoje o Paes, depois do Crivella, tudo é relativo na política em relação à percepção das pessoas nesse sentido, né? As pessoas veem o Paes depois do Crivella e acham o Paes algo até menos mal do que o Crivella, mas o Paes tem uma história também, essa história não é bonita, né? Essa história não nos permite comemorar tanto assim. Mas em 2016 eu acho que a gente conseguiu aí, e foi uma campanha em especial que eu acho que... Foi minha primeira experiência na política, então para mim foi muito importante, aprendi muito. A convivência com o Freixo foi muito boa, eu acho que o Freixo tem uma potência de comunicação, assim, de síntese e de comício. Eu estou sentindo tanta falta dos comícios, atos de rua. Lembrar de 2016 para mim é lembrar de mobilização mesmo. A gente ia para as praças e a gente fazia assim, né, grandes comícios na Lapa e como também em tempos de pandemia a política fica mais contida, mais restrita, né? E política para mim é mobilização de emoção, né? Nesse sentido, você comunica por meio da emoção, da identificação, não só das ideias, mas as ideias elas vão circular com essa energia, por assim dizer, né? Então é juntar pessoas e você cada vez mais ampliar a sua, né, vamos dizer, o seu grupo
grupo e a sua força. E a gente conseguiu fazer uma campanha, aliás, eu não era vice, a gente trabalhou com a ideia feminista de co-prefeita, que a gente trabalhou com a ideia de que não haveria essa hierarquia do Freixo, prefeito e eu vice, embora, claro, né, o Freixo enorme, né, aquela figura grande, e eu lá começando na política, mas a gente ousou para trazer essa questão do gênero, do feminismo para trabalhar isso. Agora, o cenário hoje, em especial dentro do PSOL, o PSOL é um partido, né, que é construído nas divergências também, né? É claro que a gente tem em comum o Norte ser um partido socialista, de ser um partido, né, que tem os seus princípios mas a gente sabe das disputas internas, né, nada fraternas por vezes que a gente vê dentro, né, de um partido de correntes. E Freixo, o Freixo dentro do PSOL, ele sempre foi uma figura muito grande, e ele mobilizava muita gente, né? Agora, com a saída dele, a gente dialogando a figura dele do Glauber, né, 2 deputados federais, assim, importante, gosto muito do Glauber também, acho o Glauber um grande quadro do PSOL, mas a gente vê que as leituras foram se distanciando, né, a leitura do Freixo abre para uma construção bem mais ampla, né, o Freixo sinalizou aí acordos com o Eduardo Paes, e inclusive acordos eleitorais, é o que ele está sinalizando, por isso até que eu acho que ele foi para o PSDB, embora ele não diga isso expressamente, né? Enfim, mas ele está com uma perspectiva que é diferenciada em relação ao PSOL. Como isso vai ser na prática, vai ser construído, isso vai depender das decisões internas também do PSOL, no Congresso, nos espaços decisórios. Agora, o Glauber tem uma posição por outro lado, eu sempre concordei muito com o Glauber, mas eu não concordo hoje com essa linha dele, por exemplo. Eu acho que nessa conjuntura, em especial a gente falar de presidência da República, o PSOL ter uma candidatura própria, eu acho uma linha muito arriscada. Eu acho uma linha muito arriscada num cenário que está muito complicado, numa conjuntura, e cada vez que eu falo da conjuntura é aquilo que eu digo, amanhã tem uma coisa, depois de amanhã tem outra pior, né? Eu acho que eu acredito que a nossa linha política deva ser, como partido, ainda vai ser estabelecida, e a própria candidatura do Glauber, nesse sentido, vai ser deliberada internamente, uma candidatura própria, se vai ser Glauber, se vai ser outra pessoa, ou se nós vamos apoiar a candidatura do Lula. Esse é o grande debate que vai ser no próximo período. Mas eu vejo que a gente tem que pensar com muito cuidado, não é uma conjuntura comum. Eu super defendi a candidatura do Boulos, nós tivemos importantes campanhas presidenciais que fizeram, que fortaleceram o partido e que tiveram um papel muito importante. Boulos, né, mesmo tendo a menor votação, não sei se vocês sabem, Boulos teve um grande destaque em 2018, mas teve uma das menores votações que o pessoal já teve numa candidatura própria, com todo com esse grande nome que é o Boulos, vindo de um movimento social como o MTST. Então, é algo para a gente avaliar. E o que eu acredito é que o PSOL lançando uma candidatura agora também, como a gente vinha fazendo nos últimos anos, eu acho que é uma leitura errada da conjuntura. Eu acho que faz sentido, mesmo 2018 ainda fazia sentido uma candidatura própria, eu vejo uma leitura muito errada da conjuntura, nesse cenário que está colocado. E não dá para ignorar. A gente pode criticar e acho que, enfim, em especial na educação, a gente sabe o que foi, né? Eu, nas universidades federais, fiz muita greve contra o governo PT, fui diretora da seção sindical do Andes, lá na UFRJ, eu liderei 2 greves, por isso eu gostei até do nome do time de vocês aí, do Em Greve, já me identifiquei, liderei 2 greves na UFRJ, assim, no momento difícil da conjuntura com o PT, aliás, a Haddad, ministro da Educação, né, a gente sabe. Enfim, tem essas contradições, tem esse debate que a gente tem que fazer, mas a conjuntura hoje mostra um governo de extrema-direita disposto a tudo, inclusive, né, a perseguir a esquerda. A prisão de Galo e essa ampliação também de perseguições políticas é outro passo da extrema-direita. Né, assim, por mais que a gente tenha uma democracia ainda frágil, ainda é uma democracia. O que Bolsonaro está pretendendo é algo que nega a democracia. E, nesse sentido, eu acho que a figura do Lula, vindo aí dessa anulação do processo, eu, como jurista, também acompanhei de perto esse debate no Supremo,
Foi uma perseguição, sim, a Lava Jato, a gente precisa falar da Lava Jato. Aliás, eu já falava da Lava Jato, tem textos meus na revista lá da Fundação do PSOL, eu de um lado, a Luciana Genro de outro, a Luciana Genro defendendo a Lava Jato e eu criticando. Depois, se vocês quiserem, até mando esse texto para vocês. Enfim, você compreender que foi a dinâmica da Lava Jato também nesses últimos períodos. Foi a Lava Jato que elegeu o Bolsonaro também. Não tem como se dissociar. Então, hoje, o cenário apontando aí Lula com uma grande e força popular. A candidatura do Lula não é uma candidatura construída de esquerda, de um cara, não. O Lula é o candidato que tem mais... Você vai para o povão perguntar, o povão quer votar em Lula. Aquela frase dele, como é que é? Futebol, picanha, churrasco, ele fez uma brincadeira ali. Enfim, o Lula, ele dialoga com a classe trabalhadora. E o Lula está hoje numa posição muito... vamos dizer assim, favorável do ponto de vista das perspectivas para a eleição de 2022. A gente sabe também que não é a eleição que vai decidir, mas hoje o cenário, eu vou defender que o PSOL apoie a candidatura do Lula. Por exemplo, eu vou me colocar, e já me coloco dentro das disputas internas do PSOL, numa posição oposta da do Glauber. Porque eu acho que nós não temos condições. Fazer a mesma avaliação em 2021 que a gente fez em 2018 é um erro. Não considerar a conjuntura com todos os elementos que estão colocados hoje é um erro. E se a gente já em 2018 teve uma candidatura como Boulos, né, que perdeu o voto nessa polarização que foi colocada, a gente não tem como fugir da polarização. Está colocada a polarização, a gente não escolheu a polarização. E aí, como o pessoal vai se colocar, também vai ter que levar em conta disso. Né? Ou seja, o Lula tem chance, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Isso também não é um elemento qualquer. Isso não é um elemento qualquer. Então, eu acho que o pessoal tem que acompanhar, vai ter que fazer esse debate interno. Gosto muito do Glauber, um companheiro valiosíssimo, né? Mas eu acho que nesse cenário não vejo condições do PSOL ter uma candidatura. Por melhor que ele seja, como eu adoraria ter outra conjuntura, eu poder ter o Glauber. Mas nesse cenário, eu não vejo como o PSOL poder ter uma candidatura própria. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Olá, Luciano, eu gostaria de agradecer a sua presença novamente. É um prazer para todos nós recebê-lo aqui no nosso podcast. E durante a sua fala com o Newton, você falou que política é mobilização de emoção, e eu lembro muito da campanha de 2016, o jingle do Marcelo Freixo, que marcou muito, e a gente conversava no nosso grupo que nós não votamos no Rio de Janeiro, né? Nós somos da Baixada Fluminense. Então, como eu queria votar no Rio de Janeiro para poder votar de verdade em quem eu gostaria de votar, porque isso não aconteceu no nosso município. Eu acho que daqui só o Newton votava no Rio, né, Newton? Naquela época, só que não aconteceu mesmo com a gente. E eu estava pensando aqui no nosso papel como educador, principalmente o Ingreve Futebol Clube, enquanto time, enquanto um coletivo, na comunicação com as populações que se encontram em vulnerabilidade social. Nós somos de Caxias, São João de Meriti, e nas várzeas que nós frequentamos, é o que a gente falou, existem pessoas com diferentes culturas, com diferentes bagagens, né? E durante um tempo, eles até brincaram comigo no início, eu fiquei um pouco afastado porque eu estou fazendo a minha pesquisa, e eu estava fazendo a minha pesquisa nesses últimos dias, na segunda-feira, e a minha pesquisa na graduação, uma turma de graduação, eu sou da matemática, é uma turma de formação de professores da UERJ. E um tema que eu conversei com eles, uma proposta de intervenção, foi sobre o ensino de potenciação, calculando o tamanho da crise do sistema penitenciário brasileiro. Eu sempre bati nessa tecla que a matemática poderia ser passada de uma outra forma, que a gente está cansado daquele ensino transmissivo que faz com que o aluno não pense criticamente, aquele ensino que é verticalizado, sabe? E falar sobre o crescimento do sistema, o crescimento da população prisional brasileira, é um assunto relevante para nossas crianças, sabe? É um assunto que é de extrema importância e a gente não escuta falar sobre isso. Quais são os motivos, sabe, dessa prisão? Qual é o motivo de pessoas negras serem mais presas que pessoas brancas? A prisão provisória é um dos principais problemas. E a primeira vez que eu ouvi falar da política, da militância antiproibicionista, foi ouvindo o advogado
Joel Luiz Costa, aquele advogado do Jacarezinho, foi no Lado B do Rio, é um outro podcast da Central 3, eu ouvi falando sobre a militância antiproibicionista. Então eu gostaria de saber, Luciana, como você enxerga o papel da militância antiproibicionista no combate, não chega a ser no combate, na conscientização da população do prejuízo que traz o crescimento da população carcerária brasileira. E como a gente pode trabalhar isso, conversar com as camadas mais pobres da sociedade, aqueles que se encontram em vulnerabilidade social, que são as pessoas que são mais vítimas desse sistema. Obrigada, Bruno. Essa pergunta é importantíssima, né? O Joel foi meu aluno numa pós-graduação, gosto muito dele, ele é ótimo. Nossa, o Joel é um exemplo de... Além de ser um cara assim, muito bacana, eu acho que ele é um exemplo... de luta mesmo, né? Não vou falar superação também, essa palavra, eu concordo com essa palavra superação, assim, mas ele vem de uma trajetória e ele hoje representa, assim, boa parte dessas lutas. Estou falando da DPF aqui também, das favelas. O Joel ele tá com um instituto de defesa, né, da população negra, de advocacia, trazendo justamente advogados negros para combater o racismo, inclusive, não só nessa crítica que ele faz ao sistema penitenciário, como também de pessoas negras que são vítimas de racismo, que muitas vezes não denunciam, né, porque efetivamente também não logram resultados na justiça. Mas esse debate da educação, e em especial, eu acho, isso que você fala de trazer, né, as matérias e abordagem do ensino para questões que tenham uma concretude dos estudantes poderem visualizar o resultado dessa conta, né, como você está colocando, eu acho que é essencial. Porque, acima de tudo, essa lógica que legitima a guerra às drogas, que legitima esse superencarceramento, é o que a gente chama do populismo penal. O problema é que a maioria da população reproduz essa lógica que é racista, que é punitivista, e é uma lógica que demoniza, por exemplo, as drogas, mas que, na verdade, o que a gente denuncia, por outro lado, é que não protege a saúde pública. Você criminaliza algumas condutas ligadas às drogas, você enche as cadeias, mas na verdade a saúde pública não está protegida, nem as pessoas deixam de consumir drogas. Mas é esse discurso que legitima a polícia a praticar a chacina do Jacarezinho, é esse discurso que vai legitimar a polícia a prender jovens negros e pobres pelo simples fato de serem negros, porque são chamados de traficantes, ainda que com baixas quantidades de drogas, enquanto você vai ter... O jornalismo nos mostra isso muito bem. Aliás, esse é o grande debate, você pode levar para os seus alunos também. Pegar a capa de jornal que vai dizer assim, traficantes presos no Jacarezinho ou em alguma favela. Aí vai ter a foto dos meninos negros de chinelo com uma quantidade baixíssima, com 5 cigarros de maconha. Mas eles vão ser chamados de traficantes, porque são negros. Né? A imagem que se cria, né, do pânico moral, imagem racista, e, por outro lado, você vai ter assim, empresário suspeito, né, de tráfico. Aí você vai ver, o cara tem 300 plantas de maconha, mas ele é empresário. Ou com 500 quilos, ou no avião, no helicóptero, que isso também acontece com frequência, né? É sempre um empresário e ele nunca fica preso. Então, assim, mostrar essas contradições. Agora, o que eu venho pesquisando também, é o meu tema de doutorado, e eu tenho pesquisa há muitos anos nesse tema, o que eu procurei fazer foi demonstrar como que esse encarceramento em massa, como esse superencarceramento que a gente tem no Brasil, que está em terceiro lugar, na frente só dos Estados Unidos e da China, como é a política de drogas repressiva que causa esse efeito. Porque as pessoas acham que quem é preso por exemplo, assassino, é alguém que matou alguém. Não, o percentual de pessoas presas por crimes contra a vida é pequeno. Aliás, isso nem é investigado, são baixíssimos os crimes contra a vida que são investigados. Agora, crimes patrimoniais e tráfico de drogas é o que está encarcerando nesse país, assim como em toda a América Latina. E no caso do tráfico, mulheres e mulheres negras. No caso, claro, e fora isso, a sobre-representação, né, de pessoas negras no sistema penitenciário, o que numa linguagem, inclusive,
racista poderia levar ao entendimento, então são os negros que praticam mais crimes. Não tem nada disso. É o processo da seletividade do sistema penal que vai colocar, né, os negros nessa situação, nessa posição de bode expiatório, assim como o Galo está lá, tem falado um pouco sobre isso, mas o Galo também está lá, o Galo é um homem negro e entregador de aplicativo, é muito mais fácil prendê-lo, né? Se fosse um motorista de limusine, né, branco, certamente seria muito mais difícil desse cara ser alvo. Então a gente tem que entender que é um sistema racista, classista, de criminalização da pobreza e de reprodução, né, da violência racista e do racismo estrutural. E com a participação do judiciário, né, e aí respondendo ali o Dudu também, que o judiciário ele é formado por 90% de pessoas brancas. O judiciário julga pessoas negras com preconceito de classe e com racismo. Então é impressionante o resultado disso. E hoje você está denunciando, e esse número de pessoas negras lá também não é o número de pessoas negras que praticaram crimes. São pessoas que já são tratadas como suspeitas só por serem negras. Tem erro de julgamento no caso de crime patrimonial, pessoas reconhecidas por foto que não praticaram crime nenhum, e tem boa parte desses jovens que estão presos, que eu mostro numa pesquisa minha que já tem alguns anos, que na verdade são usuários ou pequenos vendedores de comércio de um varejo de drogas. Não são os grandes traficantes que são presos. Aliás, os grandes traficantes são, em sua maioria, brancos, estão ricos, não se cultiva droga na favela, nem se fabrica arma na favela. Mas a favela é vista como um local de prender traficantes. E aí? Né? Então, assim, o debate é importantíssimo. Eu acho que o papel da educação também, trabalhar esses temas, também é essencial para justamente a gente tentar reverter esse populismo penal que e o sistema penal ele trabalha, né, como forma de contenção, inclusive da desigualdade social. O sistema penal é uma resposta do Estado para manter o controle sobre a população mais pobre, para garantir a manutenção da desigualdade. Então, quanto maior o grau de desigualdade, mais gente vai estar presa. Os países que têm menor desigualdade vão ter um número menor de pessoas presas. Não dá para você separar os interesses do capitalismo e a lógica dos mercados da questão do encarceramento. Mas, por vezes, inclusive na esquerda, a gente confunde um pouco e aposta, né, na punição, no encarceramento, como um mecanismo até de justiça, enfim, isso aqui eu não acredito nisso. Agora, se a gente não mudar esse pensamento e tentar trabalhar no ponto de vista da consciência de classe, da consciência dessa lógica seletiva e repressiva, desde na formação dos professores, com os estudantes, eu até salvo alguns, assim, mas aí já estão na faculdade, né? Eu procuro também desenvolver isso, porque também se forma os operadores do direito, gente, sai de baixo. Né? Vide essa juíza lá, né? Essa juíza lá do Galo, que formação ela teve para reproduzir isso? A gente tem que trabalhar contradizendo isso, né? Resistindo aí na perspectiva crítica do direito. Mas acho essencial. E o cálculo vai dar exatamente isso que você falou, né? Você vai ter um maior percentual de pessoas negras presas do que a representatividade do percentual dessas pessoas na população brasileira. Ou seja, o alvo são os jovens negros. Luciana, você falou sobre a oratória do Freixo. Eu particularmente gosto muito da oratória do Tarcísio. O Lula me encanta quando ele começa a falar. Mas hoje eu também fiquei aqui de boca aberta ouvindo o que você tem para dizer, porque a sua oratória é muito boa, é encantador, é muito bom te ouvir, a gente aprende muito, e fica aqui o agradecimento do Ingreve, do Código 61 do Ingreve, porque foi muito bom bater esse papo com você. Momento Vira Casaca. Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Nosso vira-casaca de hoje é o Roberto Requião, o político que era do MDB, e esse é o motivo dele ser vira-casaca. Ele tuitou semana passada, né, na conta oficial dele, os seguintes tweets, né? Amanhã, segunda-feira, abre aspas para o Roberto Requião, amanhã, segunda-feira, sai oficialmente do MDB. Aí vamos ver quem sai comigo e abandona esse partido bolsonarista,
racista e que se tornou absolutamente fisiológico. Será a prova da janela. E aí segue. Sempre acreditei no que dizia Gramsci. Não existe o canalha absoluto. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Depois da convenção do MDB do Paraná, vou rever esta crença. Roberto Requião revoltado aí, abandonando, né, o MDB, virando a casaca, né, ainda citou o Gramsci. Eu acho impressionante como às vezes o Gramsci ele circula por essa galera, né, assim com uma facilidade, assim, eu acho interessante isso, é diferente do hater do Paulo Freire, né, que tem aquele hater do Paulo Freire, de vez eles têm um fetiche pelo Gramsci que eu acho curioso. O Requião é uma figura, né? Assim, ele é um cara que... Mas também explicar o PMDB é que tá difícil, né? O PMDB é um partido, cada vez que você olha, tá indo para um lado, né? Assim, e foi o partido que deu o golpe em 2016, né? Enfim. O camarada Requião vira casaca com algumas décadas de atraso, né? Enfim. Mas tomara que ele venha pro lado bom da força, né? Tomara que ele venha aí com força para derrotar Bolsonaro. Que também nesse cenário que a gente tá, né, gente? Tá dureza. Tá prometendo ir pro PDT, né? Não adianta ele sair do MDB e ir pro PSL, né? Aí ia ser pesado. Não adianta ele sair. Grevista da rodada. Grevista da rodada. Nosso grevista da rodada é o medalhista olímpico, nadador Bruno Fratos. Ele desceu a lenha nos jogadores campeões olímpicos, dos jogadores da seleção brasileira de futebol, né? Porque teve aquela treta, né? Eles, orientados pela CBF, não usaram o agasalho do COB, né? Que todo medalhista usa na hora do hino nacional e tal. E aí ele desceu a lenha nas redes sociais dele, chamou os jogadores de desconexos e alienados. Agora abre aspas mais longas para ele. A mensagem foi clara: não fazem parte do time Brasil, e não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados às consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles, escreveu ele. Caralho, o maluco é brabo. Eu fiquei com um pouquinho de medo de colocá-lo como grevista, porque não deu tempo de ver em quem ele votou, né? Esse negócio de nadador, olímpico, esporte um pouquinho elitista e tal, mas foi um discurso forte. E também me deixou meio assim com o pé atrás, porque tá defendendo o COB, né, cara? Toda vez que tem alguém defendendo o patrão, a gente... Mas assim, mereceu o grevista da rodada, porque todo mundo que bate na seleção... Se bem que a seleção olímpica eu consegui até torcer, cara. Tinha ali o Paulinho Vascaíno, né? Paulinho de Oxóssi. Tinha que ser prata da casa, nosso Paulinho de Oxóssi, que é sobrinho da Flávia Oliveira, né, cara? Curioso pra caramba. Tinha ali o Pombo, né? Qual é o nome do Pombo? Richarlison. O Richarlison, que volta e meia, ele tem uns projetos sociais bacanas, e não ter o Neymar já é um grande passo para você torcer para a seleção, mas tá aí o registro. Nesse caso ainda teve o Daniel Alves, que foi defender a seleção de futebol, né? Vocês viram esse comentário dele? Ele fez um tweet lá meio carpado, duplo carpado, tentando defender a gente. Mas o futebol é um esporte, né? Em termos de patrocínio, não se compara, né? Os caras se acham em outro patamar. Mas eu concordo que bater no COB é sempre... Pois é. Não, você falou com acusação de assédio. Aquele presidente do COB teve acusação de assédio contra funcionário, ou seja... Pois é. Não, aquele foi da CBF, confundi. Foi CBF ou foi COB? Foi da CBF, Rogério Caboclo. Foi CBF. Que, aliás, nunca mais falou nada. Esses dirigentes estão sempre envolvidos em alguma coisa, né? Sempre estão em alguma treta dessa daí. E o Daniel Alves perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, né, cara? Que ele já tava sendo pintado assim como o novo Lula, porque ele usava 13 e nunca... Diferente dos outros que já todos se assumem bolsonaristas, ele pelo menos fica na dele. É o capitão com a 13, enfim, deu mole. Nordestino, tava quase lá. Pois é, tava quase lá. Mas a justificativa dele era estilo Twitter do Carluxo.
precisa de um professor ali de língua portuguesa para poder decifrar, enfim. Pelego da rodada. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Vamos pro nosso quadro tão esperado, Pelego da Rodada. Dida, quem é seu Pelego da Rodada? Cara, dentre tantos pelegos, né, cara, eu acho que o pelegaça da rodada é a deputada bolsonarista, né, cara? Janaína Pascoal, né? Que usou as redes sociais para criticar a distribuição de comida, né? Feita pelo padre Júlio Lancelotti, ali na região da Cracolândia, né? Ela disse que a distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. Olha isso. E o padre rebateu. Nosso objetivo não é, escreveu ele, não é ser um distribuidor de comida. O nosso alimento é um vínculo para se aproximar, né? Ele ainda também sugeriu para a nobre deputada nas redes, né? Porque ela não se pronunciou diante das mortes pela Covid. Então, meu pelegaço aí é a Janaína Pascoal. E parece que teve até um lance ao contrário, né, com relação aos Pix, não foi isso? Alguém colocou lá tá recebendo vários Pix, não é isso? A pastoral dele, enfim. Aumentou a arrecadação. Janaína Pascoal. Seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Morrer e matar de fome, de raiva e de sede, é isso que ela quer, né, cara? Você aumenta o crime porque você não deixa os caras morrerem de fome. É impressionante como alguém se incomoda quando tem alguém fazendo caridade, né? É um absurdo isso. Cadu, Dudu Valdez, sua vez, meu camarada. Traz seu pelego da rodada, por favor. É um pelego coletivo, né? O pelego é o racismo nosso de cada dia. Essa é uma rodada que casos de racismo parecem baralho na mão de trabalhador no trem do Japeri Central, que tem ali uma mão cheia que você pode escolher ali vários naipes. Bom, tem um que tá evidente demais, né? Para não estragar o pelego de alguém, que eu acho que vai vir aí de alguém, eu vou pro caso de racismo do arquivamento do caso do Matheus Ribeiro, do garoto da bicicleta. O caso foi arquivado, ele foi indiciado por calúnia, ele não conseguiu... Mentira, desculpa, ele foi indiciado por receptação, e é incrível como conseguir na delegacia registrar queixa por racismo é algo impossível, né? É impossível, você simplesmente não consegue. Né? No caso dele, ele queria colocar como racismo e saiu como calúnia, e aí não ficou comprovada a calúnia. E aí tá arquivado no racismo nosso de cada dia. Espero não ter atrapalhado o pelego de ninguém. Se ninguém falar o que eu tô pensando, eu volto, hein? Não lhe dou a paz. Volta não, você tá bloqueado igual o Dida. É um pelego só e simbora. Newton, sua vez, meu camarada. Traz seu pelego. O meu pelego é o Sérgio Camargo, né? Aquele que de vez em quando aparece para nos assombrar, que dirige a Fundação Palmares, né? O Sérgio Camargo, essa semana, ele disse que estaria criando um acervo, segundo ele, palavras dele, acervo da vergonha, para obras que são doadas para a Fundação Palmares, obras que, segundo ele, têm um viés comunista, um viés de esquerda, e ele estaria direcionando essas obras para essa sala, para esse acervo da vergonha, e impedindo que elas fossem repassadas. Né, essas doações é mais fumaça, né? Assim, isso juridicamente acho que até, falando como leigo, acho que até é fácil de ser impedido, né? Mas assim, ainda assim é uma atitude que os nazistas faziam isso, né? A arte brasileira da próxima década será heróica, ou então não será nada. Show! Drogado! Os nazistas faziam isso. Inclusive ele usa um termo que foi usado historicamente, né, um termo para esse tipo de coisa, um termo nazista. Né? E ele, né, negro, dirigindo uma instituição, né, voltada para as causas ali
causas raciais, para as pautas raciais, o Sérgio Camargo, volta e meia, ele surge, né, ocupando esse espaço. Ele que, inclusive, também teve nos holofotes aí, antes desse problema com os livros, porque ele negou uma homenagem ao Servílio de Almeida, que está com 73 anos, está vivo, foi o primeiro medalhista olímpico do boxe, ganhou a medalha de bronze no boxe em 1968, e a Fundação Palmares tinha uma série de atletas negros homenageados, e ele retirou o nome do seu Servílio, né, dos medalhistas, alegando que eles só homenageavam gente que já morreu. Isso, como o seu Servílio estava vivo, ele não merecia estar ali, o que é um absurdo, né, o que é uma loucura, o que é uma insanidade. O seu Servílio, ele entrou na justiça, né, ganhou e voltou lá para o hall de homenageados da Fundação Palmares. Ele que continua ganhando lutas mesmo depois de aposentado, né? Então é um pelego e um grevista. É impressionante como o bolsonarismo trouxe para a nossa política pessoas como a Janaína, citada, Sérgio Camargo e outras figuras exóticas aí dessa fauna. Chamar um VAR aqui, eu acho que eu falei Servílio de Oliveira, tá? Tá legal, tá dada a correção. Bruno, sua vez, meu camarada. Traz seu pelego. Parece que tá virando moda supermercado cometer absurdos, né? Não sei se era disso que o Cadu ia falar, acredito que sim. Claro. O metalúrgico, um senhor de 56 anos, Luiz Carlos da Silva, ficou de cueca no supermercado para provar que ele não furtou nada no supermercado. A reportagem não fala do supermercado, mas parece que deu para ver no uniforme, parece aquele açaí atacadista. Açaí. Mas a reportagem não citou o supermercado. Pois é, eu fiquei de olho, eles não citaram, mas eu vi no uniforme de segurança. Então, mais um absurdo, um homem negro sendo obrigado a ficar nu para mostrar que ele não furtou nada. Então, pelego da rodada vai para o supermercado açaí. Mais um, né? Carrefour, Extra, açaí. Mas quantos serão necessários, né? E mais um, tá aí a Luciana aí, que dá aula pra caramba pra gente aí de direito, né? Ele também não conseguiu registrar como racismo. Foi como constrangimento. Tá de sacanagem, né? Bom, Luciana, pode fazer esse comentário e aproveita e traz o seu pelego da rodada. Viu como é que funciona esse quadro de denúncia? A bola agora tá contigo. Pô, eu ia falar da Janaína, mas o Dida já falou, mas aí eu tive que pensar em outra. Janaína, gente, o que ela fez foi inacreditável. Ainda se diz cristã, né? Ainda se diz cristã, nega pão para quem tem fome, assim, inacreditável. E com a lógica do estigma da Cracolândia, né? Porque ela quer que as pessoas morram de fome na Cracolândia, achando que se você der uma ajuda, você vai estar incentivando, né, o consumo de crack. É um absurdo atrás do outro. Mas, bom, já que eu tinha que escolher outro, aí eu escolhi, falando de Olimpíada, eu escolhi o jogador Maurício Souza, da Seleção Brasileira de Vôlei, que agradeceu muitíssimo ao Bolsonaro, passou vídeo. Isso é que é pelego, gente, isso é que é pelego. O cara vai puxar saco do presidente, né? Ainda usa a camisa 17, né? Assim, eu vou dizer para vocês que eu não torci pelo vôlei masculino nessa linha. Eu sou dessa, gente. Eu misturo política com futebol, com esporte. Eu acho que assim, não tem como dissociar. Quem também usa do esporte para pelegar, não dá também, né? Então, Maurício Souza, né? Que ainda publicou o vídeo, ainda falou o seguinte, né? Nós chamamos Não, o Bolsonaro que falou para ele, nós chamamos. O Bolsonaro respondeu falando que o Bolsonaro
Assim, foi uma troca de amores que dá embrulho no estômago. Para mim, ele é o grande pelego da Olimpíada e da rodada. Caraca, eu não soube disso não acompanhei isso não. Eu tava quase torcendo pra fazer seleção masculina por causa daquele garoto, qual é o nome dele, cara? Douglas, maravilhoso, Douglas. Douglas, cara, muito engraçado, e a gente falou sobre ele aqui na semana passada, ele deu uma declaração forte para um jornal, ele falou, não, eu não aceito, eu não votei nesse troço, então eu não aceito levar essa pecha por causa de 2 ou 3 bolsonaristas, mas parece que tem mais, né? E eu fico imaginando como o Bolsonaro deve ficar se roendo com ele lá na seleção, né, cara? Exatamente, essa convivência deve ser incrível. Que bom que a gente tem o Douglas lá para poder, né, resistir àquela... E o Douglas não tá nem aí, ele sai filmando todo mundo, o cara não tem nem como, tem que engolir ali a homofobia dele. Enfim, e com essa fala da Luciana, eu vou dedicar esse pelego da rodada para um amigo que trabalhou comigo com o Cadu, que é o Regis. Regis, esse pelego é para você, meu camarada, você é nosso ouvinte, tá aí guardado, um abraço. Luciana, a gente entrega o prêmio do pelego da rodada, a gente chama o troféu de troféu Bolsonaro, porque o pelego merece esse troféu abacaxi. E o troféu Bolsonaro vai para o Maurício, jogador de vôlei da seleção brasileira. Estão me ajudando pra caralho aí, hein? Porra, assim quem ganha sou eu, porra! Ganhou, porra! No rabo, gente. Apito final. Cadu, deixa o seu abraço, meu camarada, até semana que vem. Salve, salve, galera. Obrigado a quem nos acompanhou até agora. Obrigado, Luciana. Meu abraço especial vai para a galera do Projeto Negro Muro, que conseguiu concluir sua campanha de financiamento coletivo e já tem um mural lindo do goleiro Barbosa lá em São Januário. Parabéns ao Cazé, parabéns ao Rajão. E a minha campanha tá ativa ainda, hein, galera? Aparece lá, benfeitoria.com/batuques de luta e fé para ajudar na gravação do meu primeiro EP. Valeu, galera. Estamos indo bem. Newton, até mais, meu camarada. Luciano, obrigado pela presença, obrigado pela conversa. Um abraço pessoal, um abraço aí para os nossos amigos, nossos ouvintes, o Beri, né, que tá ansioso aí pela ele tava me pedindo spoilers aqui ao vivo, cara de pau, né? Spoiler da entrevista. Eu falei, não, vai escutar o episódio inteiro, né? Que ele fica, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Não, vai escutar o episódio inteiro. E pro Lívio, o Uber de esquerda, né? Que foi nosso convidado aqui, tem um episódio com ele, foi nosso entrevistado, e também tava ligado aí na entrevista. Não chegou a pedir spoiler, não, mas se eu contasse pro Belo, ele contaria pro Lívio. Dida, grande abraço, meu camarada, até a próxima. Queria agradecer a Luciana por estar aqui trocando essa ideia com a gente, foi bem esclarecedor. Gostei muito do bate-papo, do desenrolar. Queria mandar um abraço também para a torcida infernizada tricolor do Duque de Caxias, por estar aturando essa galera aí, esse time horrível. E é isso, galera. Fique em paz. Valeu, Dida. Bruno, sei que você tava com saudade de deixar a sua mensagem final, cara. Que bom que você apareceu. Um abraço, até a próxima. Te espero semana que vem. Muito obrigado, Luciano, pela participação no nosso podcast. Espero que a gente tenha ganhado mais uma torcedora. E é isso, galera. Um grande abraço a todos os ouvintes. Saudações grevistas e saudações alvinegras. Vamos pegar o Operário e rumo ao G4. Um grande abraço a todos. Essa corrida aí com o Vasco para ver quem chega no G4 primeiro. Bom, Luciana, nosso programa chegou ao fim. Fico muito agradecido de você ter vindo bater esse papo com a gente. Vou deixar esse espaço para você terminar da maneira que você quiser. Mas antes eu vou deixar um abraço para o Rodrigo Gonçalves, que trabalha comigo. Quando eu espalhei para os colegas aqui que você viria bater um papo com a gente, ele pediu para fazer uma pergunta. Eu vou fazer, mas você não precisa responder. Se quiser comentar, tá contigo. Ele pediu assim: como ela se sente sendo professora na faculdade que Eduardo Bolsonaro estudou? Mas assim, fica livre. Se não quiser comentar, dá o seu abraço e até breve. Bom, queria agradecer também, depois dessa pergunta realmente, mas eu queria agradecer para vocês, também gostei demais, muito bom estar aqui
trocando essas ideias, a gente poder estar aí falando, né? E nessa pandemia, que está todo mundo distante, né? Esses podcasts também salvam um pouco essa nossa sanidade, né? Esses debates sempre são muito bons, assim, poder encontrar todo mundo ainda que à distância. Essa história do Eduardo Bolsonaro na minha faculdade, só para vocês saberem, tem gente que diz que ele foi meu aluno. Eu não lembro se ele foi meu aluno, né? Mas se ele foi meu aluno, eu tenho que verificar isso. Ele foi uma das figuras mais esquisitas da faculdade, né? Ou seja, ele era um cara que, vocês sabem que ele tinha um cabelo louro, assim, ele era esquisitaço, né? Agora ele fica com essa pose toda. Ele me bloqueou no Twitter, na época que ele fez um comentário que eu fui lá e falei: você não sabe nada de direito, Eduardo? Eu falei isso no Twitter, acho que ele lembrou de mim e me bloqueou no Twitter. Então, assim, se eu fui professora dele, não lembro, ele realmente não passou desapercebido na minha turma, mas ele levou uma bronca minha no Twitter e ficou irritadinho. Então, eu acho que essa família aí merece o nosso esquecimento. Esperamos que em breve fora Bolsonaro. E acho que eu concluiria só falando aqui da importância, assim, a gente falou nesse tema aqui, né, da gente aí amanhã tá ligado no acontecimento dessas ameaças de Bolsonaro, e também a defesa da liberdade para Galo, que eu acho que é a gente defender esses lutadores nesses cenários de perseguição política é muito importante. E para não dizer que eu não falei do Flamengo, né, importante aí falar da campanha que está Flamengo da Gente, 30 meses, 10 meninos, uma nação, né, do que foi esse incêndio no Ninho do Urubu, o que o Flamengo, né, poderia ter ajudado essas famílias, poderia ter dado uma resposta à altura, né, apesar da negligência, e a gente está vendo toda essa lógica, né, de um Flamengo bolsonarista, de uma direção bolsonarista do Flamengo, o que está fazendo também. Então, repudiar isso e dizer que nós estamos do lado das famílias, né, desses meninos, e exigir justiça e reparação. Mas obrigada, é isso, prazer estar aqui com vocês. Cora, que programa histórico. Deixar aqui meu agradecimento ao Jonas, que fez essa ponte, e terminar com as nossas frases de sempre, dizendo que o Ingreve é grande e só a luta muda a vida.